Olá, que ótimo ter a companhia de todo mundo em mais esta análise. Hoje a gente vai explorar uma estrutura teológica fascinante presente nos nossos documentos base, que detalha o desenvolvimento do caráter humano. É um material bem profundo que contrasta aquilo que parece bom na superfície com o que realmente floresce no interior de uma pessoa. Então, com muito entusiasmo, vamos desconstruir esses conceitos passo a passo e entender exatamente de onde vêm as nossas atitudes mais enraizadas. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é super direto ao ponto. Vamos passar por corpo, alma e espírito, reputação versus caráter, as obras da carne, a raiz do fruto, as facetas do amor e, para fechar, as armas do domínio próprio. Ponto 1. Corpo, alma e espírito. A nossa anatomia espiritual. Sabe, para entender de onde realmente vem o caráter, a gente precisa dar uma olhada nesse raio-x da anatomia espiritual humana. A literatura separa muito bem o terreno onde a transformação acontece. O corpo lida com o mundo físico, claro, e a alma abriga nossa mente e as nossas emoções. Ambos estão num processo contínuo de renovação ou aguardam a glorificação. Mas, segundo o texto, o espírito lida com a dimensão espiritual e a única parte que já recebeu a natureza divina no chamado novo nascimento. Ou seja, o espírito é literalmente o único solo orgânico onde o verdadeiro fruto tem a capacidade de ser produzido. E essa citação direta do nosso material ilustra de forma brilhante o resultado dessa dinâmica. O texto ressalta que quando a vida flui por essa dimensão espiritual, a consequência natural não é um esforço caótico ou exaustivo, mas sim um crescimento visível. Basicamente, focar no espírito significa focar em frutificar e não em dar dor de cabeça. O que nos leva à nossa segunda parte, reputação versus caráter. Olha só essa frase do William Davis que estabelece perfeitamente a metáfora central da nossa explicação. É aqui que fica cristalina a diferença entre o que a gente faz externamente e quem somos por dentro. Fica impossível ignorar o contraste, né? É o esforço superficial de tentar agradar a sociedade versus a profunda realidade espiritual que sobra quando as cortinas se fecham. A reputação é só uma imagem moldada. O caráter é a essência pura. Então, o ponto crucial aqui é exatamente essa dicotomia, obras de um lado, frutos do outro. O texto deixa claro que qualquer pessoa pode produzir obras através de muito suor e esforço, construindo uma bela reputação. Dá para forjar isso. No entanto, o fruto é diferente. Ele é descrito como um crescimento orgânico, algo que só uma natureza intimamente conectada com o divino consegue gerar sem forçar a barra, construindo o verdadeiro caráter. Terceiro ponto, as obras da carne. Bom, já que as obras superficiais nascem do que o texto chama de carne, a gente precisa definir que força é essa. A palavra grega usada é sarx, e o material esclarece que isso não é só o nosso corpo físico de carne e osso, tá? É muito mais uma força gravitacional, uma natureza repleta de desejos corrompidos que insiste em habitar no corpo. É aquela tendência ao erro que exige que a gente renove a mente o tempo todo para não deixar ela assumir o volante. E aqui estão os sintomas dessa condição. Dá para notar como o texto agrupa tudo no mesmíssimo nível de destruição espiritual. A gente vê coisas consideradas extremas, como idolatria e imoralidade, exatamente do lado de conflitos super cotidianos, tipo ciúmes, inimizades, pequenas discussões e até inveja. Para a teologia apresentada, não tem distinção. Tudo isso flui da mesma fonte tóxica, que é a carne. E o grande alerta aqui é que a sociedade moderna frequentemente mascara essas obras carnais. Hoje em dia parece super normal e até aceitável ter aquele famoso ranço de alguém, cultivar pequenas rivalidades ou ser excessivamente indulgente. O princípio da carne nos engana, sussurrando que tudo é lícito, mas esconde a segunda parte da regra. Nem tudo é beneficientemente sustentável para a nossa vida espiritual. É uma armadilha. Quarta parte, a raiz do fruto. Pivotando para bem longe da carne, entramos na solução proposta. E a riqueza da língua grega ajuda demais a separar o amor em categorias bem distintas. O amor eros busca a posse e a satisfação própria. O filéu é aquela amizade condicional, baseada na troca. Mas o verdadeiro fruto do espírito depende única e exclusivamente do amor ágape, que age independentemente de condições, trocas ou de quem está do outro lado. É absolutamente essencial frisar essa definição. Segundo os textos, o ágape não é algo que a gente sente de forma passageira, não é um calorzinho no peito que a gente precisa reunir forças para ter. É a manifestação literal da natureza divina operando através de um espírito renovado. É a essência que muda todo o jogo. Ponto 5.
as facetas do amor. Sabe quando a gente escuta falar dos frutos do Espírito como se fossem itens separados numa lista de compras? Bom, o texto redefine isso maravilhosamente. Eles não são vários frutos. São facetas de um único diamante gigante, o amor ágape. A alegria é simplesmente o amor celebrando. A paz é o amor descansando. A fidelidade é o amor resistindo num campo de batalha. É sempre o amor. Ele só troca de roupa para responder com maestria aos diferentes desafios da vida. Vamos pegar uma dessas facetas e abrir um pouco mais. A longanimidade, que a gente traduz como paciência, vem da palavra macrotomia. E não significa só cruzar os braços numa fila de banco e esperar. O material compara isso a um atleta de elite exausto que respira fundo para conseguir vencer o último quilômetro. É ter um temperamento longo, capaz de enxergar a linha de chegada com calma, mesmo no meio do caos e da dor. E ao contrastar esses dois traços superligados, mansidão e benignidade, fica muito claro que nenhum dos dois significa fraqueza, de jeito nenhum. A fonte define mansidão como ter o controle absoluto das próprias rédeas emocionais, a força para domar o animal selvagem interior. Já a benignidade é ter grande poder, mas usá-lo sob um controle cirúrgico. Ambas são expressões de imensa força, perfeitamente gerenciadas pela inteligência e pela gentileza. E, finalmente, o nosso ponto 6. As armas do domínio próprio. Como a gente garante que essas rédeas fiquem firmes nas nossas mãos? A resposta está na palavra grega enkrateia, que a gente traduz como domínio próprio. Trata-se da vitória interna suprema. Significa que a bússola interna, o nosso espírito, se tornou tão fortalecido que não é mais necessário depender de regras, muros ou cobranças de fora. O próprio interior já governa perfeitamente as atitudes. E claro, a teologia não nos deixa sem um método prático para isso. Ela fornece 3 passos contundentes, que são literalmente descritos como armas, para subjugar as fraquezas diárias e matar a carne de fome. Primeiro, vigiar e alinhar as palavras que saem da boca. Segundo, aprisionar ativamente os pensamentos tóxicos, usando verdades objetivas para rebatê-los. E terceiro, manter uma comunicação espiritual constante, edificando a própria força interna sem parar. O aprendizado aqui é vasto e traz muita clareza, né? Para fechar essa nossa análise, fica uma provocação deixada nas entrelinhas desse material incrível. Será que a gente tem gasto energia suando a camisa só para forjar uma fotografia bonita para o mundo ver agora? Ou nosso foco está em regar em silêncio a semente interna que produz o verdadeiro fruto? É uma reflexão que nos convida a reavaliar onde estamos plantando os nossos esforços diários. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima.